Você tá perdido no seu deck de Runic White Forest e não sabe exatamente o que utilizar? Bom, espero te ajudar com esse vídeo aqui no canal da CAD, porque eu vou trazer para vocês diversas opções e comentários aqui sobre as principais cartas que são utilizadas no Runic White Forest, que é um deck que por sua vez tem muitas opções de como fechar uma decklist e que eu passei aí por diversas opções aí quando eu comecei a jogar com esse deck. Nas primeiras vezes acabei me ferrando bastante porque é um deck bem difícil de se jogar e também de se buildar, e eu vou trazer aqui para vocês tudo que eu aprendi até hoje aqui sobre o Runic White Forest com diversas cartas aqui. Como vocês podem ver, eu tenho bastante coisa para comentar. Então, espero que vocês gostem aí desse conteúdo e sem muito mais delongas, vamos lá. Primeiro, gente, o que consiste aí no deck de Runic White Forest? A ideia do deck de Runic White Forest é se aproveitar aqui das cartas de Runic que compram muita carta com facilidade e invocam um monstro nível 2 não tuner, que é o principal fator do White Forest, a principal fraqueza do White Forest, por conta aí dos monstros de nível 4 tuner entrarem na mesa com muita facilidade. Entretanto, os nível 2 não tuner acabam deixando por desejar um pouco e tem muito mais dificuldade de entrar na mesa. Para consertar isso, a gente costuma combar aí com qualquer uma das menininhas level 4, mais uma spell de Runic, fazendo o Synchro 6, e a gente faz a Riciela, que por sua vez já estende a nossa própria jogada, pega a Trap, pega Spell caso necessário, e faz depois a Diabel, pega a carta do cemitério, pode pegar a carta Runic. Então muito interessante que você pode usar uma tip, aí quando você der o efeito do campo para comprar carta, você não coloca a tip, você deixa a tip lá no seu cemitério, e aí depois você dá a Diabel, pega a tip de volta, o que é muito eficiente. Então o deck aí gira basicamente em torno dessa estratégia. Quais são os pontos positivos e negativos dessa estratégia? Bom, o principal ponto positivo dessa estratégia é que o deck, como vocês podem ver, utiliza muitas cartas parecidas. Então a gente tem praticamente 3 cópias de tudo que é de Runic, as ruinzinhas aqui tem uma de cada, mas as cartas todas de Runic podem fazer a mesma coisa caso você queira. E a gente tem 3 cópias de todas as menininhas level 4 do White Forest, 3 cópias da Eusette, porque ela busca uma menininha level 4 do White Forest, e a gente tem a Spell e a Trap aí. Essa Skill Drain vamos deixar, essa Skill Drain, essa Khaled vamos deixar aqui de cantinho, digamos assim, porque elas são basicamente staples ali, né? Mas enfim, o deck então, ele é muito coeso dentro do que ele quer fazer. Ele consegue, com uma garantia muito alta, acessar as exatas mesmas cartas que ele quer o tempo todo, que são aqui a Reciela e a Diabel, que são as principais ferramentas aí de ganhar a partida aí. Além, é claro, das cartas de Runic que interagem com o seu oponente. Então, esse é o ponto positivo. Agora, qual que é o ponto negativo do deck? Infelizmente, como vocês podem ver, a gente não tem muito espaço para tech no nosso deck, porque metade do nosso deck é Runic para começar a história. E aí a gente tem já mais 25% do nosso deck, que é White Forest, e aí a gente já sobra um espaço minúsculo para techs aqui. Aí eu coloco aqui hoje essa Khaled como uma carta obrigatória por causa do Shifter, que toma muito forte aí o deck de Runic, e a Skill Drain também como uma carta obrigatória, porque ela é extremamente forte nesse deck. De resto aqui a gente tem como variar aqui algumas techzinhas aqui entre main e side deck. E é aqui o principal ponto que eu vou comentar com vocês dentro das opções. Bom, primeiro, gente, como o deck acaba não utilizando muitas hand traps, o nosso Going Second fica seriamente comprometido. Então, uma carta muito comum de se utilizar no deck de White Forest é o próprio Even, e a gente costuma geralmente ver Even no main deck do deck de Runic White Forest. Qual que é a ideia? A ideia é que quando você vai em segundo, você tem uma carta que consegue de um jeito um pouco mais eficiente quebrar a mesa do oponente, apoiada pelas cartas de Runic, que protegem ali de algumas coisas, por exemplo, de um negate na Even com o Desiree, a Destruction protege. A gente tem um negate ali de um Down Dragster, a Freezing Curses protege, a Flashing Fire protege. Então essa Even Match vai passar com um pouco mais de facilidade, né? Você ativa a carta de Runic já dentro da Battle Phase e aí no final você dá a Even Match. E a gente tem uma sinergia também com o fato de que ela é uma spell trap para ser pagada nas cartas de Runic aí, né? Seja na Rússia para comprar carta, né? O Zet para adicionar, na Riciela para adicionar, na Diabel para invocar um monstro. Então,
tudo isso aí se aproveita do fato de que a Evenly é uma Spell Trap. E aí, como vocês podem ver, a maior parte das nossas opções são de fato Spell Trap, sim, por conta desse fator. Então, a Evenly é uma boa opção aqui para esse slot, mas eu gostaria de lembrar vocês aí que qualquer Spell Trap faz com eficiência o papel. E aí a primeira carta que eu gostaria de comentar aqui das opções que são discutíveis é sobre esse upstartzinho aqui. E o que eu tenho para comentar, principalmente de sugestão para vocês sobre esse upstart? Tomem cuidado, porque vocês olham para esse upstart com muita facilidade do que você deveria fazer com ele. E aí você ativa ele, compra uma carta, porque é isso que está escrito na carta. Mas tem que tomar cuidado no deck de White Forest, porque muitas vezes vale muito mais a pena você pagar esse upstart com alguma coisa e aí não vir a comprar a sua carta. E ao invés de ver uma carta nova, você já se aproveitar do fato de que ele já é uma carta que você quer, porque ele é uma carta pagável, e aí você envia ela, por exemplo, com a Euzet para fazer a sua jogada. Então, esse upstart, muitas vezes você não quer fazer o teste de ativar ele e eventualmente comprar alguma coisa que você não consiga enviar para o cemitério com as suas meninas. Então, tome bastante cuidado. O upstart ele não é uma carta que você automaticamente ativa nesse deck. Então, fiquem bastante espertos aí para vocês que querem utilizar esse upstart, que por sua vez é uma ótima opção. Outro fator relevante aqui do upstart é que ele é uma carta que acaba sendo um pouco mais fraco para o draw, né? Então, infelizmente aí a gente tem uma presença do draw muito evidente aí, as pessoas utilizam, apesar de eu não achar ele uma carta muito forte, as pessoas utilizam com bastante frequência, e esse deck toma esse draw muito doído. Então, a gente acaba piorando isso caso a gente utilize esse draw, mas ele é de fato uma boa opção. Outras cartas aqui que tem como opção são o Talent e o Trust. O Talent, ele já é uma carta um pouco mais direcionada que pode dar problema. Qual que é o problema do Talent? O Talent, ele infelizmente não pode ser utilizado caso você tome alguma coisa na draw ou standby phase, o que acontece muitas vezes com os Purulhas e com os Shifters que os oponentes estão utilizando a rodo. Então, esse Talent pode acabar sendo pego fora de posição. Tô falando que não é para usar? Não tô falando que não é para usar, mas tome bastante cuidado, porque esse Talent pode ser mal posicionado em muitas situações. Então, cogite ali talvez rodar ele só quando você sabe que você vai em segundo, talvez contra um deck aí que não tenha tanto push, que não doa tanto, talvez valha a pena utilizar esse Talent. Já o Trust é um pouco mais sólido, porque até mesmo dentro desses Purulhas e Shifters que você toma, você pode ativar esse Trust e você pode setar as próprias Spell Traps de Runic, de White Forest, que por sua vez você pode enviar elas do campo para o cemitério para apagar o efeito de alguém e elas vão voltar, o que é muito eficiente até mesmo para Spell que você não pode ativar citando ela com a Talent, com a Trust, mas você pode enviá-la para o cemitério, ela se seta depois e aí sim você pode ativar. Então, bem legal aí essa interação possível. Além disso, esse Trust ele acessa aí algumas cartas do seu side, o que faz com que você consiga usar cartas como Barrier com mais facilidade por conta desse Trust que acessa aí essas cartas. E eu já engato aqui falando de uma carta que vem aí aparecendo um pouco mais, porque ela é muito eficiente nisso, que é a Foolish Burial Goods. Para quem ainda não pegou esse detalhe aí, para quem ainda não está utilizando, cogitem utilizar a Foolish Burial Goods, porque a gente tem, com a nossa Diabel, uma maneira de pegar qualquer carta do nosso cemitério para nossa mão, o que significa que se você abrir com uma Foolish Burial Goods na sua mão, se você quiser, você pode, por exemplo, enviar a Skill Drain diretamente do seu deck para o cemitério e aí você pega ela de volta com a Diabel. Então as pessoas estão utilizando ali uma, duas ou até três Foolish Burial Goods para acessar como se fosse a segunda ou terceira cópias aqui da própria Skill Drain. E aí, se você não tem push para fazer isso, você simplesmente se aproveita do fato de que ela é uma spell para pagar ela com alguma das meninas, tal qual eu comentei do upstart, ou você envia uma Metal Falls Fusion para o seu cemitério e você simplesmente compra uma carta de volta sem nenhum tipo de problema. Ela vai ser basicamente um upstart, né? Você envia a Metal Falls Fusion te dá uma carta de volta. E essa Metal Falls Fusion mesmo, se ela vier na sua mão, ela acaba sendo eficiente também, porque você paga ela com uma das meninas e aí você
consegue retornar a carta que você pagou para sua mão em meio de um draw aleatório ali, o que faz ser bastante eficiente essa Metal Force Fusion. Então cogitem aí qualquer uma dessas duas cartas que estão sendo extremamente boas. Atualmente eu estou utilizando a Goodies e a Metal Force Fusion e eu estou gostando bem mais, por exemplo, do que o próprio Upstart, porque elas geram essa opção aí de enviar uma Spell Trap qualquer do seu deck para o seu cemitério. Pô, mas e se eu já dei Metal Force Fusion? Será que eu usar bastante Foolish Goods não dá problema? O que você pode fazer é enviar uma spell de Runic qualquer para o seu cemitério, e aí quando você for comprar com o campo, você embaralha essa carta que você enviou junto e compra uma carta a mais do mesmo jeito. Então essa Goodies ela pode ser um Upstart, mesmo que não tenha uma Metal Force Fusion no seu deck, ou você já tenha utilizado o efeito. Você envia uma carta de Runic e depois no campo você vai comprar uma a mais quando você for usar. Uma outra opção que compra uma carta também é o próprio Chicken Game, que por sua vez é muito eficiente e provavelmente é a melhor de todas as cartas dessas aqui, caso você queira especificamente dar draw. Por quê? Cara, o Chicken Game ele tem uma diferença muito grande que ele, além de comprar a carta, ele também vai ficar lá na mesa para você usar o efeito de uma das meninas e você pagar o próprio Chicken Game que você já utilizou. Isso é muito comum nesse deck, você dá efeito da Fountain, compra suas cartas, depois joga ela fora e pega de volta no futuro. Isso vai acontecer aqui com a Chicken Game também de uma maneira muito eficiente. Então considerem aqui utilizar a Chicken Game, que é muito forte, e além disso habilita uma segunda opção para esse terraforming que você pode utilizar, porque a Fountain é uma carta muito importante para a estratégia, e abrir com muita carta de Runic, mas não conseguir acessar a Fountain é um problema real que os jogadores de Runic vivem com muita frequência. Então a maioria prioriza por utilizar esse terraforming, e tendo essa Chicken Game faz com que esse terraforming não fique tão morto quando você consegue com facilidade acessar, por exemplo, o campo de alguma outra maneira, e aí você usa esse terraforming para comprar uma carta e ganhar uma carta gratuitamente para você pagar. Algo que eu estou vendo também com bastante frequência nas listas, gente. Estou vendo bastante essa trap sendo aumentada. Eu mesmo estou utilizando duas atualmente, porque essa carta ela joga muito bem em volta de cartas como o Draw ou até mesmo o próprio Shifter. O conceito aqui, você abrindo diretamente com a trap na sua mão, quando você toma alguma coisa, você de certa forma garante uma interação onde você consegue ativar essa trap no turno do oponente para dar, por exemplo, o seu book aqui, né, com a Silveira. E aí você, aumentando essa trap, você vai abrir com essa carta mais vezes na sua mão, e no pior dos casos, onde essa carta duplica ou algo do gênero, ela ainda assim é uma ótima carta para se pagar, e você faz o esquema de pagar uma Spell Trap qualquer, mesmo que ela não vá dar efeito já, caso você tenha duas cópias dela, você pode ainda assim pagar ela como se fosse uma Spell Trap como qualquer outra. Então, essa segunda trap aqui eu estou gostando bastante, e às vezes até cogito querer usar uma terceira cópia. Uma outra carta interessante também é a Astellar. Essa Astellar, ela pode ser uma ótima opção para quem está sentindo falta do monstro 2 não-tuner, que nem eu falei. Principalmente se você quiser rodar um pouco menos de cartas de Runic, talvez você queira aí optar por uma cópia dessa Stellar, ou talvez até mais cópias dela, para você, ao invés de dar Normal Summon da Sylvie, você dá Normal Summon diretamente da Stellar, e com a Stellar você invoca a Sylvie. Dessa maneira, você tem um monstro de nível 2 a mais na sua mesa, e isso é muito importante muitas vezes em muitas linhas de combo, porque você vai conseguir fazer synchros com mais facilidade quando você tem um monstro de nível 2. Além disso, a Astellar tem o efeito de que quando ela vê uma Spell Trap sendo pagada, ela volta para a mesa. Então ela realmente coloca com muito mais facilidade um monstro de nível 2 na mesa. Então ela aparece duas vezes caso você dê Normal Summon dela. Diferente da Euzet, que entra lá uma vezinha só e ela não consegue nem mesmo adicionar uma outra cópia dela, que seria interessante de certa forma, mas infelizmente não tem como, porque você, para adicionar outra cópia dela, você tem que adicionar a menina, você dá a normal da menina, e aí você já não tem mais a segunda normal da Euzet que você gostaria de dar. Então, a Stellar aí é uma ótima opção para isso. Sugiro aí também que vocês testem utilizar pelo menos uma Stellarzinha, talvez vocês gostem aí desta dinâmica. Uma outra coisa que está virando praticamente standard nos decks de White Forest atualmente é essa Munin juntamente com esse Down Dragster. E aí, dentro dessa decklist, geralmente quem paga o pato é o segundo Gary, que está ficando cada vez menos comum, ou até mesmo aqui
um dos caras que dá draw aqui, seja o Triad ou seja o Coral, você pode tirar um deles, ou até mesmo tirar a Chaos Angel, assim como eu fiz. Então, essas cartas aqui, elas estão entrando praticamente como standard atualmente, porque elas são muito eficientes contra os board breaks, tal qual o Down Dragster é muito bom contra as próprias cartas de engine ali. Caso o cara não dê nenhum board break, você nega uma carta de engine forte. O Down Dragster, todo mundo sabe que ele é um ótimo negate de Spell Trap, né? Provavelmente o melhor da atualidade. Então, fica aí a sugestão de mais um jeito de vocês potencializarem os efeitos dos monstros de Tuner nível 4 que fica entrando de graça na sua mesa. Um jeito bom é você invocar uma Munin e fazer um Down Dragster com um deles, o que é muito eficiente. Um outro jeito também é você adicionar mais cópias de monstro rank 4. Eu sugeri aqui o Abyss Dweller, mas pode ser qualquer outro, pelo mesmo motivo de você ficar jogando as meninas pra mesa toda hora, e aí você tem mais monstros para fazer, que não só ali o Bagusca ou a SP, quando você não tem acesso aos monstros não tuner, que são de fato minoria nesse deck. Então, essas cartas aqui, elas entram com muita frequência, mas são só elas, né? Você pode até mesmo abdicar de alguma carta do seu deck, alguma carta um pouco menos importante, por exemplo, para você subir aí um rank 4 a mais. Por fim, gostaria de comentar da opção bem interessante que algumas pessoas gostam de utilizar, que é o Sleipnir. O Sleipnir, que é aí o Runic de nível 9, que tem o efeito de que na sua main phase ele pode banir a si próprio, tal qual um monstro do oponente, até o final do turno. E aí, isso aí é um jeito de fazer qualquer spell de Runic ser uma interação, porque você vai lá e abrir com a sua porcariazinha da sua Runic Slumber e vai ficar, caramba, meu, que porcaria, isso aqui não interage com o oponente, eu precisava forçar aquela carta, e você pode invocar aí esse Sleipnir mesmo sendo com uma spell de Runic ruim, e aí você vai conseguir forçar a carta do oponente, mesmo não estando com as principais aqui, a Freezing Curses ou a Flashing Fire, que são as cartas que de fato forçam a mesa do cara, né? Então, essa sugestão, eu acho muito relevante. E essas são as sugestões de carta que eu tenho para dar para vocês, mas eu também tenho uma sugestão de estratégia muito interessante. Para quem ainda não percebeu, o deck de Runic White Forest, ou principalmente a engine de Runic, é muito forte contra alguns decks que são mais lentos. Então os decks, por exemplo, de Labyrinth, os decks de Eldritch, os decks de anti-meta, eles acabam apanhando muito para a engine de Runic. E o que isso implica dentro da sua partida? Uma sugestão muito boa que eu tenho para dar para vocês é: vocês podem até mesmo fingir que vocês são um Runic Stun nessas matchups. E em muitas delas, principalmente na matchup do Labyrinth aí, e na do Antimeta, vocês conseguem ir para a jogada de deck out e utilizar os White Forest apenas como um meio de comprar mais cartas e de fazer algumas interações de modo a garantir que o oponente não vai crescer muito para cima de você. E aí você pode estourar Spell Traps dele, eventualmente banir cartas dele, fazendo alguns synchros quaisquer que eventualmente voltam para mesa, fazendo um Shenging que fica banindo carta do cara, mas a principal in condition vira aí o deck out do oponente. Por isso que, por exemplo, eu gosto de utilizar aí uma cópia da Golden Droplet, uma cópia da Despairing, uma cópia do Martelinho, porque essas cartas potencializam essas matchups mais retrancudas, aonde você vai pro deck out do seu oponente, aonde no pós-side você pode até mesmo reduzir as cartas de White Forest, tirar as menininhas de White Forest para potencializar ainda mais esse perfil de Runic Stun que o White Forest Runic consegue proporcionar paralelamente. Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas aí pro pessoal que tá querendo jogar de Runic White Forest, que na minha visão é claramente a melhor versão de White Forest atualmente, ganha de longe do Centurion e também muito melhor do que a versão de Toy. Então, espero que vocês tenham gostado aí, estou passando a minha experiência para vocês, já que eu passei por essas dificuldades aí quando eu comecei a jogar com deck e achei interessante compartilhar para vocês não passarem também. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima. Me falem qual deck vocês gostariam de ver aqui dentro de um profile.